Porto e Baixada. Oferecimento. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Ecoporto, a força que movimenta. E Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Oiê, como é que você tá? Que saudade! Mais um programa Porto e Baixada comigo, Felipe Folli. É muito bom te ter por aqui porque contamos histórias que inspiram, histórias de pessoas que transformam a nossa vida e têm as suas vidas transformadas. Então eu sei que você gosta, o programa de hoje não tá diferente, tá super interessante. A gente vai falar sobre o clima, mudança climática, o mundo tá maluco, uma ressaca gigante do mar. E aí, André, o que aconteceu? Ele vai falar pra gente. A Marion Dória também foi lá na Eldorado Brasil para poder falar sobre esses 2 anos de terminal dentro do Porto de Santos. O nosso quadro falando sobre direito marítimo e portuário vai falar hoje sobre arbitragem. O que é isso, hein? A gente vai saber. Mas eu fui pessoalmente na Mostem para falar de um programa de capacitação. Gente, de graça a galera consegue se capacitar e sair com emprego. Não precisa ir para São Paulo, aqui na nossa Baixada. Programa imperdível agora, Porto e Baixada para você. Bom, gente, eu te falo uma coisa, às vezes eu olho essas mudanças climáticas e eu penso, acho que o mundo tá acabando, viu? Fico triste com a minha família, mas tem explicação para tudo isso. O biólogo André Vicente falou sobre esse tempo que esquenta, esfria, ressaca, teve onda de 3,5 metros aqui em Santos essa semana. Fala aí, André. Quando a gente fala de mudanças climáticas, nós não estamos falando de transformações que ocorrem no planeta Terra ao longo dessas eras geológicas que o planeta tem, né? Ele está aqui há 4,5 bilhões de anos. A gente sofre alterações que elas são causadas tanto pelo Sol quanto pelo homem. E são essas que vêm nos preocupando nos últimos anos, principalmente da era industrial para cá. O que ela pode causar, né? Geralmente ela causa um impacto. E esse impacto é sentido justamente no nosso dia a dia, com efeitos climáticos extremos, alagamentos, inundações, temperaturas altíssimas, produções agrícolas sendo afetadas, entre outras coisas. A gente tem alguns efeitos climáticos que a gente sofre já normalmente, que são os efeitos do Pacífico, que é o El Niño e o Laninha. Então são efeitos climáticos que aquecem o continente. E também, ao mesmo tempo, na sequência, né, que é o El Niño aquece, vem o Laninha, que vai dar aquele resfriamento. No nosso dia a dia, o aumento da temperatura a gente vem sentindo ao longo dos anos. Se a gente pega do ano 2000 para cá, a temperatura das nossas estações elas estão 1 grau, quase 1,5 grau a mais. Ela vem aumentando, a gente tem alguns gráficos que cientistas vêm publicando e vêm acompanhando nos últimos anos. De 2000 para cá está mais preocupante. A consequência é o quê? Aquece os oceanos. O oceano ele tem que resfriar. Como é que o oceano resfria? Essa umidade que saiu do oceano, ela vem parar no continente. Consequentemente, chuvas, furacões. E a gente já vem sofrendo nos últimos anos essas consequências. A gente teve o sul, agora recentemente. O ano passado a gente teve na região do Barra do Saí, né, efeitos climáticos extremos. Quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente tem que entender que o nosso porto hoje, o Porto de Santos, ele recebe grande maioria da sua energia da vila de Itatinga, né? É uma vila que estava restrita à visitação e tudo mais, vai voltar agora. O porto ele tem essa energia, é uma energia limpa que vem de Itatinga. Aumentou a demanda, agora a concessionária também está disponibilizando mais energia para o Porto de Santos. Então a gente tem que entender que daqui para frente a demanda energética vai ser maior, porque a gente utiliza mais equipamentos. E com o aumento da temperatura, a gente quer ar-condicionado nos ambientes. Não tem como fugir disso, né? Se eu uso ar-condicionado, aumenta a minha demanda de energia, é uma demanda alta. Então a gente tem que começar a pensar nessa questão de demandas de energia. O porto hoje, ele é afetado quando há um aquecimento e tudo mais, principalmente nas marés extremas, movimentação nos oceanos. A gente tem tido de 2000 para cá, segundo alguns gráficos e algumas publicações científicas, o aumento dessas marés. Então o que acontece? Mais ondulações.
Então afeta a navegabilidade. Então as ondas, os alagamentos e tudo que aumenta e movimenta a questão oceânica vai afetar o Porto de Santos, mesmo ele estando numa área abrigada. Então essa questão da navegabilidade, ela é bem afetada com as mudanças climáticas. O Porto de Santos, ele acompanha isso, eu até dei uma conferida ali no site do Porto, eu vi que eles têm 2 publicações falando de mudanças climáticas e falando de resiliência do Porto, de tudo isso que as mudanças climáticas vêm causando, e é bom que as instituições estejam preocupadas, não somente o Porto de Santos, a indústria e toda uma sociedade. Nossa existência já é o impacto, então o que a gente tem que fazer é pensar num futuro melhor, estudar mais as coisas. Eu acho que o principal de tudo é a educação e ter essa questão do meio ambiente no nosso dia a dia. Não é só ficar como plataformas políticas e falácias. A gente tem que pensar nas questões ambientais no dia a dia, porque a gente vai sair para trabalhar de manhã e a nossa rua vai estar alagada, e aí a gente vai culpar o poder público, e às vezes a culpa é nossa, grande maioria das vezes. Então a gente está impactando o planeta e a gente, já que a gente é o problema, nós somos parte da solução. Além do André, a gente falou com o Souza Filho, diretor da Praticagem de Santos, para entender como essa ressaca interfere na vida do Porto de Santos. Nessas últimas horas, nós vivemos uma situação que não é normal no Porto de Santos, mas que eventualmente acontece. Os fenômenos meteorológicos estão cada vez mais extremos, isso nós temos observado em diversas partes do mundo. E aqui nós não estamos imunes a isso. Nós tivemos a 3ª maior altura de onda registrada pelos nossos equipamentos, chegamos a 3,98 metros, já tínhamos chegado a 4,30 metros, 4,40 em outra oportunidade. E o período, que é o intervalo de tempo, a distância entre 2 cristas de onda, estava um período prolongado. Isso gera um risco muito grande para os navios, porque ele sobe numa crista da onda e desce no cavado com violência, podendo bater no fundo, seja de proa ou seja de popa, com a parte de ré também. Então, felizmente, nós temos equipamentos, sensores que medem altura, período das ondas, altura da maré, direção e intensidade dos ventos, e com isso nós temos critérios objetivos, dados concretos, objetivos, para nos prepararmos para esse tipo de emergência, assessorando a autoridade marítima no sentido de fechar o porto, liberar, dependendo do calado dos navios, paulatinamente, conforme a situação vai melhorando, e vamos atualizando, acompanhando em tempo real, e graças a esses dados objetivos que nós temos pelos equipamentos, nós podemos fazer as operações retomarem a normalidade com segurança. Além disso, nós tivemos ventos muito fortes, que chegaram a 60 nós, ou seja, 60 milhas náuticas por hora, que dá mais ou menos 111 km por hora. E isso também gera um risco muito grande para os navios, principalmente o vento de noroeste que entrou. O nosso porto ele é, de uma forma geral, abrigado dos ventos de sudoeste, que são os ventos das frentes frias, que a gente, quando caminha pela Praia de Santos, vê a entrada da frente fria. Mas antes da frente fria, precede aquele vento um pouquinho mais quente, normalmente é o vento noroeste, só que ele veio com muita intensidade, chegou a 60 nós. E aí ele já consegue entrar aqui dentro do porto, na parte abrigada. Nós agora estamos retomando as operações, já existem, os navios já estão operando normalmente, e nós procuramos otimizar o canal nessa situação. Ou seja, vários navios já que terminaram a operação, estão prontos. Cada situação é uma situação. Às vezes nós temos mais berços vagos com navios para entrar do que navios prontos para sair. Aí a gente entra com esses e depois sai com os outros. Agora está o caso inverso. Nós estamos precisando esvaziar mais berços de navios que já terminaram a operação. Então estamos fazendo uma saída em massa de navios. Vários navios saindo em sequência, porque essa é uma forma de otimizar o canal sem os cruzamentos que às vezes de entrada e saída, que às vezes restringem manobras em certos locais e demandam mais tempo. Então nós optamos por esse caso, nessa situação atual, fazer todas as saídas e depois
as entradas. Agora, a Marion Doria foi lá na Eldorado Brasil para poder falar com Flávio Rocha sobre esses 2 anos de terminal no Porto de Santos. Vamos ver? O terminal EBLOG da Eldorado Brasil Celulose celebra 2 anos de operação no Porto de Santos. Para a gente saber mais detalhes desta celebração, vou conversar com Flávio da Rocha Costa, que é o diretor de logística do terminal. São 2 anos de celebração, mas a companhia tem muito mais tempo de estrada, né? Sim, nós já estamos no Porto de Santos desde 2013, né? Então, para a gente, estamos muito felizes hoje por completar esses 2 anos do novo terminal. Mas nós iniciamos aqui em 2013 no terminal de um terceiro, né? A gente, naquela época, foi o que a gente tinha conseguido para a operação. Passado uns 2, 3 anos, a gente conseguiu um terminal próprio, que a gente chamava de Riches, que era um terminal pequeno também, de 10 mil metros quadrados, quase a gente não conseguia fazer a operação. Era um terminal que ficava a 10 quilômetros de distância do berço, então a gente tinha dificuldades para poder embarcar a celulose no navio. E 2 anos atrás, exatamente no dia 31 de julho, nós inauguramos esse novo terminal, um terminal de mais de 50 mil metros quadrados, quer dizer, 5 vezes mais, né, do que o terminal anterior. Hoje nós temos aqui espaço para colocar 72 vagões de trem dentro do terminal. Estamos em frente com 2 berços para poder atracar 2 navios. Quer dizer, do que a gente tinha antes, porque a gente conseguiu nesses últimos 2 anos, realmente foi um sonho para a nossa operação. E o terminal conseguiu certificações internacionais importantes. Quais são elas e como foi possível? Hoje a Eldorado ela já conta com uma certificação importante, que a gente já tem desde o início das operações, que é uma certificação que para você poder vender na Europa e nos Estados Unidos, você tem essa necessidade, que ela faz toda a auditoria da cadeia, desde você plantar a árvore até você entregar para o cliente final. Então, a gente já contém essa certificação e nós também conseguimos agora recentemente a certificação aqui para o Porto, que é a certificação do ISO. Então, são 3 certificações, onde isso também abre mais portas para a gente e mostra para a gente e mostra para o mercado de que a gente está seguindo rigorosos padrões de qualidade. Então, a gente diz ali para a indústria o seguinte, olha, podemos produzir mais porque nós estamos preparados para atender esse mercado de mais de 40 países. Muito obrigada pelas informações, pela sua entrevista. E a nossa equipe também conversou com o gerente de logística do terminal. Acompanhe. Se você quer resultado diferente, você precisa fazer diferente, né? Então não podemos nos acomodar com os números de hoje que são excelentes, né? Porque a demanda ela vem, muda-se as formas de se fazer, então temos que estar preparado. Time preparado, processos alinhados e equipamentos atualizados. É o segredo do sucesso. Finalizando, o sentimento diante dessa celebração. Olha, sentimento de pertencimento, né? Atitude de dono. Quem trabalha na Eldorado se sente em casa, né? Então você fica feliz porque é uma empresa que investe, uma empresa que cuida das pessoas, capacita e dá a condição para que entregue o resultado. Agora bora de um rápido intervalo e já já eu volto. Não sai daí. Como tirar os sonhos do papel? Quer um conselho? Comece com um plano. Um plano visionário, que fuja dos padrões, que vá bem da terra ao mar. Conecte tecnologia, conecte o futuro e o mundo, que una as pessoas por um futuro mais próspero e sustentável. Um plano que siga em movimento, em um vai e vem surpreendente, intenso, desafiador e cheio de realizações. Como esse sonho que começou com a gente e só continua com você. Hoje ele está assim, com cara de terminal moderno, jeito portuário e coração brasileiro. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Diminuir custos operacionais, promover o desenvolvimento sustentável e aumentar a competitividade internacional. Com esses objetivos, a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos foi criada, a FPPA, presidida pelo deputado federal Paulo Alexandre Barbosa.
considerado um dos melhores parlamentares do país e o melhor da Baixada Santista pelo respeitado ranking dos políticos, também foi premiada como a 5ª frente parlamentar mais relevante do país entre 309. A atuação da FPPA em pautas relevantes fez a frente se destacar no cenário nacional. E aqui na Baixada Santista, esse trabalho pode ser visto nas obras do aeroporto do Guarujá, em cada etapa do Parque Valongo e no tão sonhado túnel Santos-Guarujá, que em breve se tornarão realidade. Aguardem, pois em 2025 virão muitas realizações. Bom, de volta ao nosso programa Porto e Baixada. Você sabe que na semana passada a gente falou com o pessoal da Deck for Foundation, porque tá rolando inscrições para poder ajudar e capacitar os jovens tripulantes. Final de ano chegando, né? Cruzeiro. Então hoje eu invadi aqui a Mostem, do meu lado, Fabiana Rebouças. Tudo bem? Tudo bem. Ela que cuida aqui de pessoas, não é mesmo? De gente. Qual que é o seu setor, certinho? Gente e performance. Gente e performance. Inclusive, a gente quer agora falar sobre capacitação gratuita, porque tá rolando aqui exatamente isso. Você pode se inscrever e para você entender como funciona, vamos falar com ela agora. Okay. Quais são os pré-requisitos para poder entrar? Então, os pré-requisitos são residir na Baixada Santista. Por que isso é importante? Porque a gente quer valorizar as pessoas da nossa região, né? Considerando que a gente precisa, às vezes, olhar para São Paulo ou os daqui subir. Então, a gente olha muito para as pessoas daqui. É porque o que acontece, as pessoas às vezes aqui da Baixada querem ir para São Paulo para poder ter uma oportunidade, sendo que aqui consegue se capacitar e trabalhar, não é mesmo, Fabiana? Exatamente. Legal, né? Então, vamos lá, pré-requisitos, para quem está vendo agora, fala, pô, eu quero fazer parte, porque envolve tecnologia, certo? Sim. Como é que faz? Está estudando, né, na área de tecnologia e no momento da chamada está pelo menos há 6 meses da formação. Ok. Ter disponibilidade para trabalhar, pelo menos atuar, né, 30 horas semanais dentro da empresa, na parte da aprendizagem prática. Ter o GitHub ativo, portfólio. Um portfólio de tecnologia. Exatamente. Tem que ter isso ativo. Qual que é o nome disso? GitHub. GitHub. Se você não GitHub sabe o que é, você tá ativo. precisando saber, senão não participa. Quem da área de tecnologia conhece. Sabe bem, ok. Enfim, né, ter esses pré-requisitos para que a gente consiga... São os pré-requisitos básicos para que a gente consiga chamar para as próximas fases. E qual que é a trilha de aprendizado? A pessoa entra, ela passa por pelo menos 10 semanas, né, no processo de aprendizado, ela fica imersa. Tem mentores e muitos dos mentores já passaram pelo processo de formação. São aqui eles, mesmo, aqui mesmo na Mostra. Legal. E são eles que acompanham. Então, tem uma trilha de aprendizado prática. A pessoa tem acesso também a uma plataforma de treinamento externo que a gente contrata para que ela consiga também ter treinamentos e ter, enfim, evolução dentro e tudo acompanhado por esses mentores. Agora, para a dona de casa que está vendo aí, o pessoal aí assistindo, e falar, meu filho pode participar? Pode, né? Cumprindo esses requisitos, que são, vamos repetir, tem que estar estudando, certo? Tecnologia. Sim, exatamente. Quando fala estudando na faculdade. Na faculdade. Porque tem que estar no último ano. Tem que estar pelo menos 6 meses da formação, 6 quando meses. a gente chama para participar do Beleza. processo. Você tem que estar com o portfólio em dia, portfólio de TI, que é... Qual é o nome na disso? GitHub. 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 É chique, ok? Então eu tô passando tudo. Você fala, ó filho, eu tenho um negócio bom pra você. E aí consegue fazer essa trilha de aprendizagem em quanto tempo? São 10 semanas. 10 semanas, ok. Então a gente tem aí 2 meses e meio, Sim. ok? Que aí aprende o quê? O que tem aqui? Então, tem algumas trilhas. Então, a gente tem a parte de negócios e processos. Beleza. A parte de QA. Nós temos desenvolvimento e... Dados. E dados. Okay. Bom, com essa trilha de aprendizagem, então o pessoal sai daqui preparado, certo? Sim. Mas já sai trabalhando aqui ou vai para outro mercado? Vocês indicam? Por que a Mostem faz isso? Como é que é? Então, a Mostem, ela tem um processo de valorizar as pessoas. Então, veja... A grande maioria, se não 100%, é efetivado aqui. A gente tem até um processo muito legal onde a gente chama a pessoa para a sala para conversar e eles saem correndo para bater o sino que a gente tem aqui para dizer que foi efetivado, e é um movimento muito legal esse processo. Então a empresa capacita e integra dentro da própria empresa. Olá, ainda tem gente que não se inscreveu. Hã?
Tá louco? Realmente vocês capacitam, treinam e colocam aqui para dentro esse talento, não é mesmo? Bom, agora vai ter um site aqui aparecendo na tela. Joga aí, editor, por favor. Jogou, beleza. E aí você pode se inscrever. As inscrições acontecem sempre de acordo com essas turmas. Mas mesmo que não esteja aberta a turma, vocês deixam ali no banco de dados, certo? Sim. Para poder participar. Sim. Legal demais? Sim, muito ótimo. bem, então parabéns, certo? Obrigada, viu? Ó, se você quer essa oportunidade, essa vaga, é gratuito, não precisa pagar nada. Não. Nada. Não. Ainda Só sai se com inscrever. emprego. Sim. Na mostra. Bom, aproveitando que eu tô aqui, vamos falar com quem participou desse programa de capacitação, Vinícius Oliveira, parente. Sou Oliveira também? Nome Ô, comum, Vini, né? quantos anos você tem? Tenho 26 anos. 26 anos. Quanto tempo de moço tem? Eu tenho 2 anos e 1 mês. 2 anos e 1 mês. Entrou exatamente dessa maneira que a gente acabou de falar com a Fabi, é isso? Exatamente, através do processo de formação. Enquanto eu ainda estava na faculdade, né, eu vi que tinha aberto esse processo, aí eu me inscrevi, já estava estudando, né, bastante, e aí fiz todo o processo, fiz todas as entrevistas, aí consegui entrar, e aí fiquei muito feliz. Foi o primeiro passo da minha carreira, mas o mais importante, né? Mas aí eu soube aqui, o passarinho me contou que você nem trabalhava na área. Fez Não. uma transição de carreira junto com esse processo. Exatamente. Eu nunca tinha trabalhado com a área de tecnologia, eu realmente estava fazendo a faculdade, né? E estudava porque eu gosto de tecnologia, estudava por fora, fazia meus projetinhos, mas nada relacionado ao mercado. Eu vim de outra área da saúde, trabalhava em um hospital. Ou seja, nada a ver? Nada a ver. Também como assistente administrativo. E aí, a minha primeira oportunidade foi aqui, dentro do processo de formação mesmo. Então, não se preocupa, você não precisa ter experiência no mercado, que você vai ser preparado da melhor forma. Já deixou a dica e aí, inclusive, tem a chance de trabalhar aqui, já está 2 anos, é um tempo. Exatamente. Agora, essa trilha que a gente comentou com ela, como que funciona na prática, cara? Você ficou 10 semanas, passou um pouquinho ou não? Fiquei 10 semanas, o que acontece? Aqui a gente divide em 4 trilhas, né? Tem a trilha de desenvolvimento, que é o desenvolvedor que vai desenvolver o software. Tem a trilha de QA, que é aquela pessoa responsável por garantir a qualidade daquele software através de vários testes, né? Tem a trilha de dados, que é a pessoa que vai trabalhar ali mais com inteligência artificial, que está muito no hype hoje em dia, né? Relatórios Power BI, dashboard, muito banco de dados também. E tem a trilha de negócios, que é uma trilha fundamental ali para que nós, né, como uma consultoria de tecnologia, consigamos entender como funciona o processo daquela empresa para oferecer a melhor solução através da tecnologia para ela. Boa, Vini. Bom, que fique claro que a oportunidade é real, basta você se inscrever para poder fazer parte desse programa de capacitação gratuita. Quem sabe você é o próximo. O link tá aí, ó, já tá aí embaixo, faça como o Vini e aproveita essa oportunidade. Você é o próximo, por que não? Agora, vamos falar de direito portuário, o nosso quadro maravilhoso com o Rodrigo Zanetti, que vai falar agora sobre arbitragem. O que é isso? Não faço ideia. Quero aprender. A arbitragem é um meio extrajudicial de solução de conflitos. A arbitragem é uma forma de sair do poder judiciário para levar a discussão de certas demandas a uma câmara de arbitragem, a um comitê de arbitragem, que também assim pode ser chamado. Ela é regulada por lei, ela é muito utilizada nos países europeus, nos Estados Unidos e vem sendo implementada aqui no Brasil. Ela consiste basicamente no quê? Nas duas partes, na parte autor e na parte réu, escolherem uma determinada pessoa para funcionar como um árbitro. E quem pode ser árbitro? Qualquer pessoa maior, capaz e principalmente que conheça do assunto, que seja um especialista no assunto. Esse é um dos grandes diferenciais da arbitragem, essa questão da especialidade do árbitro. Funciona como se fosse realmente um tribunal, né, onde as partes são ouvidas, é possível produzir provas e haverá um julgamento. Ou seja, esse árbitro vai analisar aquela questão e dentro do seu conhecimento técnico super especializado para aquele assunto, ele vai decidir. E a questão que traz a outro ponto diferencial para a arbitragem é a sua celeridade, porque pela lei de arbitragem no Brasil, disse que um processo arbitral deve durar no máximo de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais uma vez, ou seja, pela lei seriam no máximo 180 dias. Lembrando que na arbitragem somente questões de direito que a gente chama de direitos disponíveis, ou seja, aqueles que podem ser
transacionados, acordados, debatidos, são levados à Câmara de Arbitragem. Ou seja, estaria fora questões de família, outras questões relacionadas que são chamados direitos indisponíveis. E cabe ainda dizer que a arbitragem vem ganhando força, principalmente na área portuária, porque no novo projeto de lei, né, na nova lei que pode entrar em vigor relativo ao sistema portuário nacional, existe um capítulo relativo à chamada Câmara de Autorregulação. O que seria essa Câmara de Autorregulação? Seria onde todas as pendências contratuais, as discussões envolvendo contratos portuários de arrendamento, os contratos dos terminais de uso privado, que vão chamar portos privados pela nova lei, devem ser debatidos primeiro nessa Câmara de Autorregulação, antes de se levar ao Poder Judiciário. E aproveitando a minha participação aqui no programa, eu convido a todos vocês e também que estendo esses convites a quem é interessado na área portuária, na área marítima, até na área de comércio exterior, que no próximo dia 15 de agosto, no Teatro Guarani, nós vamos ter o 2º Congresso do Trabalhador Portuário. É um congresso voltado a discutir o treinamento, a qualificação, o futuro do trabalhador portuário, principalmente porque nós estamos aí discutindo uma nova lei que vai impactar essa figura tão importante para a Baixada Santista, que é a figura do trabalhador portuário e principalmente do trabalhador portuário avulso. O site para inscrição é www.congressoportuariosantos.com.br. Se inscrevam, as inscrições são gratuitas, são limitadas, né? Porque o teatro tem um número de pessoas, mas participem. Venham, serão 5 painéis, eu serei o moderador do painel relativo a treinamento na área portuária. É isso aí, fim de mais um programa Porto e Baixada. Espero que você tenha gostado. A gente faz com muito amor e carinho. Parabéns a toda a nossa equipe. 2 anos de Porto e Baixada. Todo sabadão com você, todo final de semana. Tem alguma sugestão de pauta? O telefone está na tela. Manda para o nosso time que estamos atentos a tudo. Te espero sábado que vem. Valeu! Porto e Baixada. Oferecimento. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Ecoporto. A força que movimenta. E Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar.